Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. Vamos trabalhar hoje climatologia, tá? Vamos falar sobre clima. Vamos começar com os conceitos básicos, né? Os elementos e os fatores climáticos. O que eu preciso que você entenda aqui? Primeiro, diferenciar o que é um tempo e o que é um clima. São coisas diferentes. Depois, identificar os elementos do clima, quais são os elementos, né, os atributos responsáveis por dar aquela característica climática. Depois, vamos analisar a influência dos fatores climáticos na formação dos tipos climáticos. Legal? Então, vamos lá. Bom, começando aqui com a diferenciação entre tempo e clima. Algumas pessoas utilizam isso como sinônimo, porém não é, tá, galera? Toma cuidado com isso. E aí, cuidado para você também não fazer aquela piadinha, né? Maravilhosa. O que é um tempo, o que é um clima? Já ouviram essa? Tenho certeza que já. Se não, pode utilizar, né? O que é um clima? O que é um tempo? Tempo é aquilo que a gente está perdendo e clima é aquilo que rola entre a gente. Já ouviram essa? Tenho certeza que sim. Mas vamos ao que interessa, galera. Quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de um estado que ele é momentâneo da atmosfera. De manhã está chuvoso, de tarde já está ensolarado. Então olha como ele varia ao longo de um mesmo dia, tá? Ao longo de 24 horas. Então a gente vai falar que ele é um estado momentâneo da atmosfera. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de um estado que ele é permanente da atmosfera, ou seja, eu tenho um tempo de duração para isso que leva-se em consideração aí 30 anos, né? Então, durante 30 anos, eu tenho as mesmas características climáticas, o que vai tornar e vai formar ali um tipo climático daquela região. Legal? Então, vamos lá. Quando a gente fala de tempo, estado momentâneo. Quando a gente fala de clima, estado permanente, ambos da atmosfera. E aí eu deixei esse quadrinho aqui como se fosse uma espécie de característica, né, para vocês lembrarem aí. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando do humor daquele lugar, né? Eu posso estar feliz agora, daqui a 2 minutos eu posso estar triste de novo, né? Enfim, se eu ouvir Marília Mendonça de repente. Agora, quando eu estiver falando aí de clima, né, eu estou falando da personalidade daquele lugar. Ou seja, aquela pessoa, né, ou aquele lugar é frio, aquela pessoa é quente, tá? Então tenham isso em mente, legal? Humor, tempo e personalidade, o clima. Então, passando aqui para a gente entender os elementos climáticos, né, também conhecido aí como atributos do clima. Bom, primeiro, temperatura. O que seria a temperatura, né? Seria a quantidade de calor que tem disponível na atmosfera. E isso pode variar ao longo do dia, isso pode variar ao longo da zona climática também. O que seria a umidade, né? Um outro elemento climático aí? Seria a quantidade de vapor d'água que existe em um dado determinado momento da atmosfera. Tá? Ou seja, durante o dia eu tenho altas taxas de evaporação, né? E aí, final da tarde, eu tenho uma precipitação muito grande. Então, essa chuva ela só ocorreu porque naquele momento, né, em um determinado período, eu tenho aí altas taxas de evaporação, ou seja, liberando vapor d'água para a atmosfera. Legal? Bom, e aí a umidade, né, vai nos lembrar a formação das chuvas. E aí eu tenho três tipos diferentes de chuva, que são as chuvas frontais, quando eu tenho aí o encontro de duas massas de ar. Observem aí na figura, tá? É a ultimazinha ali do cantinho, quando eu tenho o ar frio e o ar quente entrando em contato de frente. Tá? As chuvas orográficas, também conhecido como as chuvas de relevo, é a última figura aí para vocês, né? E aí observem que a massa de ar úmida, devido à evaporação do oceano, né, segue em direção ali ao continente, vai encontrar um relevo, que a gente vai chamar de barreira orográfica. Tá? Consequentemente, essa massa de ar ela não vai passar para o outro lado, vai precipitar ali mesmo e só passa para o outro lado uma massa de ar seca. Legal? É isso que a gente chama de chuva orográfica, quando essa massa de ar ela bate ali nesse relevo e acaba precipitando ali mesmo. Depois a gente tem as chuvas de convecção, né? Chuvas convectivas, ou também conhecida como chuvas de verão. É essa primeira figurinha aí do lado esquerdo nessa ilustração. E essa chuva ela é muito tranquila, né? Por quê? Ela se refere a altas taxas de evaporação e evapotranspiração ao longo do dia. Final da tarde, o que acontece? Ela cai.
né? E geralmente está associada aí associada a raios, trovões, enfim, tempestades severas. Tá? Agora, é algo momentâneo, né? É algo do dia. Então, eu tenho três características e três tipos de chuvas diferentes. É importante você entender isso, tá, galera? Chuvas frontais, chuvas orográficas ou de relevo, chuvas convectivas ou chuvas de verão também. Bom? Bom, outro elemento climático é a pressão atmosférica, né? E aí a pressão atmosférica está associado ao próprio relevo, tá? Ou seja, se refere aí à pressão que essa camada de gás, que é a atmosfera, vai exercer sobre a superfície da Terra. E aí vamos lá, eu tenho duas figuras que elas estão demonstrando para a gente a mesma coisa, né? Em regiões mais elevadas, com maior altitude, eu tenho o quê? Uma menor pressão atmosférica. Enquanto que em regiões mais baixas, em termos de altitude, né, eu tenho uma maior pressão atmosférica. E aí a gente sabe que quanto mais alto, né, ou melhor, maior for a minha altitude, consequentemente, a característica desse clima vai ser o quê? Mais frio, né? Eu vou ter menos umidade do ar, menos umidade de ar possível naquele ambiente. Tá? Então, são algumas características que vão fornecer a determinado tipo climático. Agora falando aí sobre os fatores climáticos, né? Ou seja, as características que vão fornecer para determinado tipo climático. Bom, a latitude, galera. A latitude se refere ao quê? À própria radiação solar, né? E aí a gente sabe que regiões mais próximas à linha do Equador recebem maior intensidade de raios solares, o que vai fornecer ali um clima bastante quente, tá? É a mesma situação do Brasil. O clima da região norte do Brasil não é o mesmo da região sul do Brasil. Por quê? A região norte é cortada pela linha do Equador, região com maior intensidade de radiação solar, enquanto que a região sul é cortada pelo Trópico de Capricórnio, né? Ou seja, está mais distante da linha do Equador. Tá? Então, recebe menor radiação solar, menor a intensidade dos raios solares. Então, observe como o fator latitude, né, influencia aí na característica do clima. Depois a gente tem a altitude, o relevo, né? É muito semelhante ali à própria pressão atmosférica, né? Regiões mais altas elas tendem a ter características climáticas mais amenas, né? Menor sendo a pressão atmosférica, menor será aí a temperatura. Massas de ar. As massas de ar a gente vai aprofundar um pouquinho depois. Eu tenho umas imagens que eu quero mostrar para vocês, né? Mas as massas de ar elas podem ser classificadas tanto em oceânicas, e aí são massas de ar que contêm bastante umidade, né? Elas podem ser continentais, e aí contém bastante, na verdade não contém, né, umidade, contém massas de ar seca. Elas podem ser tropicais, ou seja, são aquelas massas de ar que são formadas ali na região dos trópicos, e aí ela tende a ter uma temperatura mais amena. Elas podem ser equatoriais, né? Tem o seu centro de formação ali nas regiões equatoriais, então tendem a ser quentes, e temperadas e polares, né? São um pouco mais frias. Essas massas de ar vão influenciar o fator da continentalidade e maritimidade. Galera, esse fator climático ele é muito importante, é um dos fatores que é mais pedido dentro de prova, tá? Vamos entender ele aqui. Quando a gente fala de continentalidade, a gente está falando de um fator climático, né, em que recebe influência do continente. Tá? E aí, qual é a maior consequência disso? Qual é a influência que o continente pode oferecer para aquela região? Massas de ar seca, né? Ou seja, eu não tenho umidade do ar na atmosfera. Legal? Exemplo, Brasília, né? O ar ele é muito seco. Quando a gente fala de maritimidade, a gente está falando aí de uma influência do mar sobre determinada região. O que o mar pode influenciar, né, dentro da região? As taxas de evaporação, né? Ele pode lançar umidade para determinada região. Tá vendo que são coisas opostas, tá? Continentalidade e maritimidade, tá? E aí vamos lá. Continentalidade, o continente oferece as massas de ar seca, tá? Maritimidade, o continente oferece ali massas de ar úmida. Tá? Consequentemente, você pode ter aí maiores índices pluviométricos, que é o próprio caso de Cabo Frio, né? Cabo Frio recebe influência do mar direto, e isso a gente chama de maritimidade. Tá? Outro fator climático se refere às correntes marítimas, né? Como que as correntes marítimas elas podem influenciar determinada região? Bom, se eu tenho uma corrente marítima quente,
né? E aí a gente sabe que quando a água ela começa a se esquentar, eu tenho maiores taxas de evaporação, tá? Consequentemente, eu estou jogando, estou lançando umidade para essa região. Tá? Agora, quando eu tenho massas de correntes marítimas frias, né? E aí a água fria ela não vai evaporar com tanta facilidade assim. Né? Consequentemente, eu vou estar criando ali um ambiente de secura, né? Para essa região. É o próprio caso de Cabo Frio. Né? Cabo Frio recebe, determinada época do ano, recebe essa corrente marítima fria. Né? O que vai dar uma característica climática aqui para a nossa cidade, que é essa condição de aridez. Né? Por isso que a gente tem um tipo de vegetação que é muito semelhante à vegetação da caatinga. Tá? Bom, a vegetação se refere aí às taxas de evapotranspiração. Né? Pensa na floresta amazônica, né? Lança ali muita evapotranspiração, muita umidade para o ar. Tá? Agora, pensa quando desmatando a floresta amazônica, como que isso vai contribuir? Tá? A própria urbanização também é um outro fator climático que vai influenciar, que vai determinar o clima. Né? E aí a gente sabe que existe um fenômeno, que é o fenômeno das ilhas de calor. As altas taxas de urbanização elas tendem a concentrar mais a temperatura, né? Mais a radiação solar ali, o que vai aumentando a temperatura, e aí cria um clima específico dos grandes centros urbanos, conhecido como ilhas de calor ou microclimas. Legal? Bom, aqui, galera, eu coloquei para vocês um resumo, tá? Do que cada fator climático pode tá influenciando aí dentro do clima. Depois vocês dão uma olhada nisso aí e qualquer dúvida vocês me mandem, legal? Isso aí é para vocês que eu fiz. Bom, e aqui tá as figuras que eu queria mostrar, né? A primeira figura ali, vocês estão vendo a influência da pressão atmosférica, tá? Em relação à altitude. E aí, olha que legal, quanto mais alto vai ficando, né, menor vai ser a temperatura. Então, o clima ele vai ter uma característica mais amena, né? Quanto mais baixo for, maior vai ser minha temperatura, maior vai ser minha pressão atmosférica também. Legal? A segunda ilustração aí, vocês estão vendo que demonstram aí duas circulações de vento. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Primeiro, a figura aí que está se referindo à alta pressão, né, também conhecido como regiões anticiclones, eles são muito... É uma região em que está liberando vento. Tá? Já a outra, chamada de baixa pressão, é uma região que está recebendo vento. E isso é muito comum, às vezes você está vendo o jornal e aí a Maju ela entra falando, né? Está chegando uma zona de alta pressão, de baixa pressão, está se instaurando uma zona de baixa pressão na previsão do tempo ou do clima. E aí? É previsão do tempo, né? Então, quando ela está dizendo assim, está chegando uma zona de baixa pressão dentro do estado do Rio de Janeiro, significa que estamos recebendo vento de outras zonas, que seria a zona de alta pressão. Né? Já a zona de alta pressão seriam aquelas regiões que estão liberando vento. Legal? E isso tudo está associado ao quê? Às condições de tempestade. Né? Em geral, essas zonas de alta pressão, elas são zonas em que estão com bastante massas de ar úmidas. Tá? Já as zonas de baixa pressão tendem a receber todas essas massas de ar úmida, o que vai caracterizar aí as tempestades. Bom, já a última figura ali, esse globo, né? Essa loucura toda que vocês estão vendo, calma, não se assustem. Vamos lá, entender ele por partes, tá? Primeiro pensa nas zonas climáticas que o planeta tem. Linha do Equador é uma zona quente, linha dos trópicos é uma zona temperada e as zonas polares, tá? Que são as regiões dos polos, é uma região mais fria. Tá? E aí pensa na própria radiação solar. A gente sabe que o vento, o ar frio, ele é mais denso, então ele acaba descendo. Tá? Então, a partir disso, você tem uma circulação da atmosfera. O ar frio desce e o ar quente sobe. Tá? É o que vai formar uma circulação geral atmosférica. E aí, cada região, cada zona climática tem um nome para isso. Vamos pegar primeiro as regiões dos polos. Eu tenho quem? As células polares, né? A célula polar. Eu tenho uma massa de ar fria, né? Que sai lá da região dos polos e tendem a descer ali até 60 graus de latitude, mais ou menos, seja norte ou seja sul. Né? E aí eu tenho um ciclo dessa célula polar.
Depois, entre 60 graus e 30 graus, seja norte ou seja sul, eu tenho a célula média de latitude, né? E galera, é a mesma ideia. O ar frio desce e o ar quente sobe. O ar frio desce e o ar quente sobe, tá? Já ali entre 30 graus e 0 graus, né? Ou seja, a linha dos trópicos e a linha do Equador. Eu tenho a mesma dinâmica, galera. O ar frio desce e o ar quente sobe, tá? Então, é o que a gente chama de célula de Hartley. Legal? Então, galera, essas células elas são diferenciadas a partir das latitudes, tá? Outra coisa interessante nisso é que toda essa circulação geral atmosférica, né, ela é formada por duas forças do planeta, que seria o próprio movimento de rotação da Terra e uma coisa chamada de força de Coriolis, né, que é um fenômeno, né? A força de Coriolis vai dizer o seguinte: os ventos que tendem a soprar dos polos em direção à linha do Equador, eles tendem a se desviar quando eles estão ali chegando próximo ao centro, tá? Então, vamos lá. No hemisfério sul, esses ventos que estão soprando, né, da região dos polos, eles vão se deslocar para o hemisfério leste. Já no hemisfério norte, os ventos que estão se deslocando dos polos, né, eles tendem a se deslocar para o hemisfério oeste. E tudo isso, né, é o que a gente vai chamar aí de formação dos ventos alísios. É o que a gente está vendo aqui, tá? Olha lá que coisa interessante. Esses ventos alísios, eles são resultados de toda a circulação atmosférica que a gente estava trabalhando ali na outra imagem, tá? O que vai formatar ali, né, e a gente pode fazer uma relação com essa zona de baixa pressão e de alta pressão. Legal? Vamos lá. Bom, outra forma que a gente tem aí de entender os ventos, né, são as brisas e as monções. São processos, galera, que eles são muito semelhantes, tá? Eles são muito parecidos. Vamos lá. Entendendo primeiro a brisa. O que é uma brisa? A brisa ela é um vento leve que sopra, né? E aí ela pode ser classificado entre brisa marítima e brisa terrestre. Por que ocorre essa brisa? Pelo aquecimento superficial diferenciado da superfície da Terra. Tá? A Terra ela se aquece de maneira diferente. Pensa você na praia e meio-dia, né? Quem é que vai estar quente, a areia ou a água? A areia, né? Porque a água ela demora mais a receber esse aumento de temperatura. Então isso a gente vai chamar de brisa marítima, né? É quando você tem ali uma zona de alta pressão dentro do mar e uma zona de baixa pressão dentro da areia, tá? E aí chegando à noite esse processo se inverte. O mar já vai estar quente e a areia já vai estar fria. E aí a gente tem a brisa terrestre, tá? Na figura está ilustrando bem esse esquema, né? Olha lá, a primeira figura, a brisa marítima. Eu tenho a zona de baixa pressão, né, na Terra e a zona de alta pressão no oceano. Qual é a zona responsável por emitir ventos, né? A zona de alta pressão que está no oceano. Então, todos esses ventos que seriam frios, eles vão se dirigir para a Terra, né? E aí o ar quente ele vai subir, o que vai formar ali uma célula. Tá? E à noite a gente tem esse processo inverso. Já as monções, galera, é um fenômeno característico, né, ali das regiões da Ásia, muito conhecidas, as monções asiáticas. Né? E aí os mapas estão ilustrando bem. A única diferença aí é que essas monções elas vão ser formadas pela pela própria pressão da atmosfera e a pressão da temperatura, né? Ou seja, o que seria diferente entre o continente e o oceano, tá? E isso tudo é responsável por criar períodos de chuva dentro do Sudeste Asiático e períodos de seca, tá? Quando a gente tem aí as monções de inverno, a gente tem um período de seca, porque toda a umidade está indo em direção ao mar. Quando a gente tem as monções de verão, a gente tem um período de inundação, né? Um período de chuva dentro do Sudeste Asiático. E aí causa diversos problemas, né? Inundações, perda da produção agrícola e tudo mais. Então vamos lá, galera. Já as massas de ar, né? Elas são
São grandes deslocamentos de vento que a gente vai encontrar na atmosfera. Tá? E aí essas massas de ar que estão atuando no território brasileiro, elas têm diferentes características. Tá? O que você precisa saber, galera? Tem massas de ar que atuam no período do verão e massas de ar que atuam no período do inverno. É interessante você anotar aí as características delas. Tá? A gente tem duas massas de ar equatoriais e duas massas de ar tropicais. Tá? Além de uma massa de ar polar. Então, a gente tem 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. Legal? Então, vamos lá. Quando a gente fala aí das massas equatoriais, a gente tem o quê? A massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Quais são as principais características dela, galera? Se é equatorial, ela tende a ser o quê? Quente, tá? E aí, vamos lá. Massa equatorial continental. Ela tem o seu centro de origem lá na floresta amazônica. Tá? Se ela é equatorial, ela é quente. Agora, se ela é continental, ela teria que ser o quê? Uma massa de ar seca, né? Como a gente viu a influência da continentalidade lá. Sendo que, como eu disse, que o centro de origem dela está na floresta amazônica, né? E aí a gente sabe que a floresta amazônica lança para a atmosfera grandes volumes de umidade de ar, né? Através do processo de evapotranspiração, aquela massa de ar que deveria ser quente e seca acaba se tornando quente e úmida. Legal? Já a massa equatorial atlântica, né, tem o seu centro de formação muito próximo à linha do Equador, então ela vai ser quente, e tem o ar de Atlântico. Né? Se é ar de Atlântico, significa o quê? Que está no oceano. Sendo no oceano, ela tem o quê? Altas taxas de evaporação, então ela se torna úmida. Já as massas tropicais, a gente tem ali a primeira, massa tropical continental, ali no centro-oeste. Né? Se ela é tropical, ela é o quê? É uma massa de ar quente, úmida. O que ela é? É uma massa de ar quente, tá, galera? E aí, vamos lá. Se ela tem sede continental, ela é o quê? Seca, tá? Por causa de quem? Da influência da continentalidade. Já a outra massa de ar tropical, que é a massa tropical atlântica, né? Ela tem características diferentes. Tropical a gente já viu que ela é quente, né? E o ar que vem de quê? Atlântico, ou seja, oceano, né? Então, o seu centro aí de origem, ele é úmido. Legal? Então, essas são as 4 massas de ar que atuam no território brasileiro durante o período do verão. E aí chega no inverno, galera, incide, né, com maior frequência uma outra massa de ar, que é a MPA, Massa Polar Atlântica. Tá? A massa polar atlântica, ela é uma massa fria que tem o seu centro de origem lá na Antártida. Tá? Consequentemente, vai trazer uma friagem aqui, né, para o território brasileiro, né? Sobretudo para a região norte do Brasil. Legal? É responsável aí por alguma formação de chuvas frontais com a massa tropical atlântica, com a massa tropical continental também. Tá? O que você precisa pegar disso, galera? A característica dessa massa de ar e a influência dessa massa de ar no território brasileiro, que na verdade são essas setinhas aí. Legal? E aí vou deixar esse quadro aqui para vocês, que ele está bem resumido sobre essas características. Bom, além do mais, a gente tem aí as chamadas zonas de convergência, né? Ou seja, são zonas em que estão no encontro de massas de ar. E aí as mais comuns, né, as mais famosas são as ACAS, que seria a zona de convergência do Atlântico Sul, né? Está associado a uma zona de baixa pressão no período do inverno, tá? Ou seja, está recebendo bastante radiação solar, está recebendo bastante umidade, sobretudo ali das regiões próximas à linha do Equador, o que vai se deslocar em direção à região sul-sudeste do Brasil. Tá? Já a ZECIT, ou a famosa zona de convergência intertropical, ela também é uma zona de baixa pressão, sobretudo pelo encontro dos ventos alísios, né? Os ventos alísios do hemisfério norte e os ventos alísios do hemisfério sul. Tá? Outro ponto importante são os fenômenos climáticos, né? E aí talvez o fenômeno do El Niño é um que seja mais relevante dentro da sua prova. Tá? O que é o fenômeno do El Niño? É um aquecimento superficial das águas do Pacífico em direção à costa
ocidental da América do Sul, tá? Ou seja, a costa do Chile. Esse fenômeno ele é uma anomalia climática. O que é uma anomalia? É algo que foge da normalidade, tá? Então você tem aí uma corrente, vamos dizer assim, né, marítima, né? Ou seja, as águas do Oceano Pacífico se aquecendo em direção à costa ali do Chile. E aí você precisa entender as principais consequências do fenômeno do El Niño. E como vocês podem observar diante desse mapa, existem consequências no mundo inteiro, né? Com exceção ali da Ásia. Talvez o que eu chamo a atenção para vocês aí é esse processo de enchente, né, que é causado aqui dentro da América do Sul. Tá? E aí vocês podem observar na região sul, né, e sudeste, você leva uma grande massa de ar. Já na região nordeste, você tem o que? Secas e queimadas. Você vai tornar um ambiente muito mais seco. Tá? Bom, galera, olha ele aí de novo. Até a próxima. Qualquer dúvida, vocês me mandem. Valeu!